Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. Nós estamos na unidade 6 e nessa unidade nós estamos falando sobre o sistema presbiteriano. Nós já vimos nos vídeos passados sobre algumas coisas relacionadas ao sistema presbiteriano. E nesse vídeo nós queremos falar com vocês sobre os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós já vimos no estudo 1 dessa unidade que a Igreja Presbiteriana do Brasil é organizada em concílios. Mas o que vem a ser concílios? Concílios são reuniões eclesiásticas para decidirem sobre assuntos relativos à vida da igreja. Vou repetir para você. Concílios são reuniões eclesiásticas para decidirem sobre os assuntos relativos da igreja. Na IPB, ou seja, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos 4 concílios. O Conselho da Igreja Local, o Presbitério, o Sínodo e o Supremo Concílio. Com relação ao Conselho da Igreja Local, nós já falamos e vimos que para se ter um conselho é necessário ter uma igreja local. Para que uma igreja local seja organizada, nós temos algumas exigências, que são número de membros, condições financeiras e homens capazes para exercer o oficialato, diáconos e presbíteros. Então nós vamos dar prosseguimento falando sobre os demais concílios. O primeiro concílio superior é o presbitério. O presbitério é o concílio que exerce jurisdição sobre as igrejas locais. O conselho da igreja exerce jurisdição sobre os membros da sua igreja. Então, vamos lá. Os membros da igreja, o conselho da Igreja Presbiteriana de Piraí, ele tem jurisdição sobre os membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. O nosso conselho da Igreja Presbiteriana de Piraí não tem jurisdição sobre membros da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, no Espírito Santo, ou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ou de Manaus. Não. O Conselho da Igreja Presbiteriana de Piraí, eles têm jurisdição sobre os membros da sua igreja. O presbitério, ele tem jurisdição sobre as igrejas que fazem parte do presbitério, as igrejas locais. O presbitério é composto por pastores e presbíteros eleitos das igrejas. Todo pastor ele é membro do presbitério, então ele já faz parte do presbitério. E cada conselho elege um presbítero para representá-lo lá no presbitério. Para se formar um presbitério, temos que ter pelo menos 4 igrejas numa mesma região. Tá? O nosso presbitério Barra do Piraí, nós temos 7 igrejas formando o nosso presbitério. Quais são essas igrejas do nosso presbitério? A igreja de Barra do Piraí, a segunda igreja de Barra do Piraí, a igreja de Valença, a igreja de Conservatória, a igreja de Piraí, a igreja de Califórnia em Barra do Piraí e a igreja de Paraíba do Sul. São as igrejas que fazem parte do nosso presbitério, o presbitério Barra do Piraí. Cada uma dessas 7 igrejas, através de seus conselhos, elege um presbítero para que tome assento na reunião do presbitério. Todos os pastores do presbitério são membros natos, não precisando ser assim eleitos pelos conselhos. O pastor é membro do presbitério e não da igreja local, como nós já vimos também. O presbitério deve reunir-se pelo menos uma vez por ano em reunião ordinária e extraordinariamente sempre que tiver necessidade. Ao presbitério são enviadas as informações das igrejas locais, como relatórios, balancetes financeiros, questões que não puderam ser resolvidas na esfera da igreja e tantos outros. Tá certo, gente? Então, para se formar um presbitério, nós precisamos ter no mínimo 4 igrejas numa região para que ele seja organizado como presbitério. E o presbitério, ele tem jurisdição sobre as igrejas que estão ali. Por exemplo, o presbitério Barra do Piraí, ele tem jurisdição sobre as igrejas do presbitério Barra do Piraí. Nós não temos jurisdição sobre igrejas do presbitério de Volta Redonda, do Sul Fluminense, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, não. Somente sobre essas igrejas locais. E aí nós partimos para o concílio superior ao presbitério, que é o sínodo. O sínodo é o concílio que exerce jurisdição sobre os presbitérios. Todas as informações dos presbitérios são enviadas ao sínodo para que este tome ciência e todas as questões não resolvidas no presbitério também são enviadas ao sínodo para que este tome as decisões cabíveis. O sínodo é formado de pelo menos 3 presbitérios.
No nosso caso, o presbitério sul-fluminense, que é o nosso, desculpe, o nosso sino sul-fluminense é formado pelos presbitérios Barra do Piraí, Volta Redonda e sul-fluminense, tá certo? Então, o nosso presbitério, o nosso sino sul-fluminense é formado pelo presbitério Barra do Piraí, Volta Redonda e sul-fluminense. Para que haja uma reunião do sínodo, cada um dos presbitérios que compõem ele elegem 3 pastores e 3 presbíteros para o representarem. Suas reuniões acontecem ordinariamente a cada 2 anos, sempre nos anos ímpares. Então, a reunião do sínodo acontece a cada 2 anos, em anos ímpares. O presbitério se reúne ordinariamente todos os anos ou quando necessário, mais vezes. Já o sínodo não, de 2 em 2 anos, nos anos ímpares ou extraordinariamente quando necessário, certo? E aí nós vamos para o Supremo Concílio. O Supremo Concílio é o concílio superior da nossa igreja. Todas as igrejas, todos os presbitérios e sínodos fazem parte do Supremo Concílio, ou seja, fazem parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Supremo Concílio é o órgão administrativo para cuidar das coisas relativas à igreja. Para que o Supremo Concílio possa funcionar, são eleitos 2 pastores e 2 presbíteros de cada presbitério. Então, esses 2 pastores e 2 presbíteros são enviados para o Supremo Concílio para que eles possam participar das suas reuniões. Para o Supremo Concílio, sobem todas as informações e questões que não puderam ser resolvidas nos conselhos, presbitérios e sínodos. O Supremo Concílio da IPB reúne sempre de 4 em 4 anos, sempre nos anos pares. Para que haja uma reunião do Supremo Concílio, os presbitérios elegem os seus pastores e presbíteros para ir para lá. O Supremo Concílio poderá reunir-se extraordinariamente sempre que necessário. E das decisões do Supremo Concílio não caberá recursos, pois não há concílio superior a esse na IPB. Bom, ainda dentro da estrutura do Supremo Concílio, nós temos a Comissão Executiva do Supremo Concílio. Essa comissão ela se reúne todos os anos, sempre no mês de março, ordinariamente. E também pode reunir-se outras vezes, quando necessário. Faz parte da reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio da IPB os seguintes as pessoas: o presidente do Supremo Concílio, o vice-presidente do Supremo Concílio, o secretário executivo do Supremo Concílio, o tesoureiro do Supremo Concílio, além dos presidentes dos sínodos. Esses são os membros da Comissão Executiva do Supremo Concílio. Presidente, vice-presidente, secretário executivo e tesoureiro do Supremo Concílio e os presidentes dos sínodos. Então, gente, essa é a nossa estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Conselho, presbitério, sínodo e Supremo Concílio. No próximo vídeo, nós vamos voltar com outro assunto especial para você.